Fala, galerinha do primeiro ano do Colégio CESP Kids, tudo bem? Olha, pessoal, eu quero dizer a vocês que nós estamos chegando na fase final do nosso curso e eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção, porque nós estamos aprendendo a saber o que é um robô e suas partes. Então, presta atenção, porque logo, logo, quando nós estivermos voltando para a sala de aula, nós vamos poder pegar aqueles materiais e poder montar o nosso robô. Agora, nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar o que nós falamos na aula passada, que foi sobre sensores. Nós falamos justamente como os sensores parecem com os sentidos do corpo humano, ou seja, aquilo que são os sentidos como visão, audição, olfato, paladar e tato, nós temos sensores que justamente fazem essa mesma função. Então, se liga aí, vem comigo para a gente poder acompanhar essa aula que é super legal. Então, vamos lá? Vamos lá, galerinha. Lembra que nós relacionamos os sentidos do corpo humano aos sensores. Essa primeira partezinha rapidinho é só para a gente lembrar o que nós falamos na aula passada. Então, como é que o robô vai poder tomar uma decisão? Como é que o robô vai poder executar uma ação se ele não recebe informações? Ou seja, para que um carro possa desviar, para que um carro robô ele possa seguir uma pista, ele precisa perceber onde está a pista. Então, o ato de perceber a pista é feito através dos sensores, como se fossem os olhos do robô. Então, diversas funções que os robôs fazem, eles só podem realizar porque eles têm os sensores que funcionam como se fossem os sentidos. Nós mostramos que para cada sentido nós temos um sensor. Nós temos um sensor de presença, aquele que está justamente no banheiro do shopping, aquele que está em algumas clínicas, e quando você passa sem triscar em nada, acende a luz. Pois é, esse sensor funciona como se fossem os olhos. E o nome desse sensor é sensor de presença. Existem outros, mas esse daqui é um bem legal. Existe um sensor que funciona como se fosse o ouvido, sensor de ruído, ruído-som, ou seja, audição. Assim como nós temos sensor que funciona como se for paladar, uma canetinha que nós colocamos numa solução, num líquido que tem muita acidez. Nós temos um sensor que funciona como se fosse a mão, para poder perceber se o ambiente está úmido ou não. Nós temos um sensor de gás, que percebe se tem fumaça ou não. Enfim, pessoal, nós temos diversos sensores bem legais para podermos trabalhar. Então, na aula de hoje, nós vamos entender como funciona esse caminho que a informação tem até o robô tomar uma decisão. Porque percebam, a função do sensor é receber a informação. Agora, eu quero que vocês imaginem e visualizem essa seguinte imagem. Vamos lá. Imagine um sistema de segurança, galerinha. Olha, se liga aí. O que é um sistema de segurança? Aquele que nós vamos poder montar e detectar se alguém está entrando no ambiente. Percebam que aqui nós vamos ter essa bolinha branca. Essa bolinha branca, ela é um sensor de presença. Mas, tio, o que é um sensor de presença? É aquele que vai detectar justamente se tem uma pessoa ou não. Então, esse sensor de presença, ele vai funcionar como se fosse os olhos. Observe que essa placa de controle, qual é o nome dela? Eu vou dar uma dica. Arduino. Muito bem, galerinha. Ou seja, a placa de controle funciona como se fosse o cérebro do robô. E se o sensor enxergar, detectar uma pessoa, o que acontece com isso daqui? Ó? Isso daqui é uma buzina. Se detectar uma pessoa, tem aquele barulho enorme. Se não detectar, sem barulho. Ou seja, como é que funciona? Em outras palavras, eu tenho o sensor, que funciona como se fosse os olhos do robô. Nós temos a placa de controle, que funciona como se o cérebro, ou seja, a parte que vai pensar o que vai realizar. E nós temos a buzina, ou seja, como se fosse alguém, ó, tem alguém aqui! Ou seja, alguém gritando para poder dizer que detectou alguém. Ou seja, vamos imaginar que a informação, ou seja, aquilo que nós vamos chamar de dados, ou seja, aquilo que nós vamos conseguir perceber, ela vai ter um começo, um meio e um fim. O que isso quer dizer? Que essa informação precisa entrar para um local, ela vai para outro e vai terminar em algum lugar. Por onde começa essa informação? Então, para pensar comigo. Se a pessoa está chegando próximo ao sensor, observe que essa informação da pessoa estar lá, ela vai ter que chegar em algum lugar. Que vai ter que chegar ao que do robô? Aos olhos. E esses olhos funcionam como se fosse o quê? O sensor.
Mas observe que depois que chega aos olhos, essa informação ela vai para outro lugar. Ou seja, ela vai para o cérebro do robô, ela vai subir para o cérebro. E aí, quando chega no cérebro, o cérebro vai tentar interpretar, vai tentar entender o que nós chamamos de processar. Veja, ó, começo, meio. Agora, quando o cérebro estiver pensando, nossa, o que que isso quer dizer quando tem alguém? O que que eu tenho que fazer quando eu tenho alguém? Ah, lembrei. Se tem alguém, taca a buzina. Pê, aí manda uma informação final, ou seja, para o buzzer tocar. Veja, galerinha, que aqui é muito simples. Começo, meio e fim. Começo no sensor, meio no Arduino e fim no qualquer dispositivo. Nesse caso, eu tenho uma buzina e eu tenho um LED. A buzina toca e o LED acende. Estão entendendo, galerinha, como é que funciona? Então, vejam, quando nós vamos falar de programação de sensores, perceba aí que a gente vai começar a falar umas coisas mais interessantes. Nós vamos perceber o quê? Que nós temos que entender que o sensor tem uma função. Como assim, professor? Para que que servem meus olhos? Para ler. Para que que servem meus ouvidos? Para ouvir. Para que que serve meu nariz? Para cheirar. Para que que serve a minha boca? Eita, tá parecendo a história de quem, galerinha? Tá parecendo a história da Chapeuzinho Vermelho, mas aqui não lobo não, pessoal. O que que acontece? Para cada sentido, nós temos uma função. Mas se você parar para pensar, eles têm algo que é parecido. Ó, presta atenção. Ó. Eu quero que vocês consigam analisar comigo a imagem dessa garotinha aqui. Ó. Observe que nós temos aqui essa garota. Essa garota, ela está fazendo algo. Vocês sabem me dizer o que ela está fazendo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Isso, acertou quem disse que ela está lendo. Ela está aqui com o livro, ó, lendo o livro. Agora eu vou perguntar isso daqui, ó. O que é isso daqui? Exatamente. Ele é um drone. O que é um drone? Um drone, ele parece um avião, mas é um tipo de helicóptero que através de hélice, ó, ele vai o quê? Ele vai se movimentar no ar. Agora, o que esse drone está fazendo? Vamos pensar. Pensa aqui com o tio. Esse drone está o quê? Eu tenho certeza que vamos dizer, professor, esse drone ele está analisando o meio. Está correto. Outros vão dizer, tio, esse drone está ele está criando um mapa, está mapeando. Também está certo. Mas eu quero dizer para vocês, no fundo, esse drone está fazendo a mesma coisa da garotinha aqui de cima. Ele está lendo. Mas como assim, tio? Eu pensei que a gente só podia ler com os olhos. Aí é que está. Por quê? Porque todo sensor, todo sentido, ele faz uma leitura. Não importa do quê. Porque a leitura, pessoal, é nada mais, nada menos do que a capacidade de interagir com o meio. Pensa comigo. Se você está de olhos fechados e a sua mãe começa a falar assim: menino ou menina, vem aqui que você vai comer pizza. Veja, ó, os seus ouvidos receberam a informação, interagiu com o meio, portanto fez uma leitura do som. Ou então você está com os olhos fechados, está fazendo silêncio, mas alguém passa com aquele cheirinho de pizza bem gostoso, ó. Nossa, aí você, ó, você está fazendo o que com o nariz? Uma leitura. Mas uma leitura de imagem, uma leitura de som, uma leitura do cheiro. Ou seja, nós podemos fazer leituras visuais através de imagens, leituras auditivas através do som, leituras olfativas através do cheiro, leitura do tato. Por exemplo, digamos que você esteja com os olhos fechados, ninguém te diz nada, você não sente cheiro de nada, mas quando você vai tocar em alguma coisa, por exemplo, ó, olha o que o tio está fazendo, ó. Opa, eu não estou olhando, mas só porque eu estou pegando, eu estou sentindo, eu estou interagindo, eu estou fazendo uma leitura com o tato. Por quê? Porque o meu sensor está fazendo essa leitura. Então, galerinha, eu quero que a partir de agora vocês possam lembrar o que o sentido do corpo humano faz. Todos eles. Leitura. O que os... Aí vem agora a pergunta. O que os sensores dos robôs fazem? Todo sensor, todo sensor, todo sensor, todo sensor,
todo sensor, todo sensor, todo... Não, o tio não travou, não. Eu estou querendo enfatizar que todo sensor faz leitura, porque leitura é a capacidade de interagir com o meio. Estão prestando atenção, galera? Tá legal? Então, vem aqui para a gente dar uma continuidade. Ó. Bem, uma vez entendido isso daqui, galerinha, nós vamos mostrar aqui um exemplo. Olha só. Eu tenho o nome desse sensor. Esse sensor, galerinha, nós já vimos lá em cima. É o sensor PIR, sensor de presença. Esse é o segundo sensor aqui, ele é, ó, aqui é o primeiro. Esse segundo é um sensor de ruído. Sabe aquelas casas dos filmes, ou até a sua, presta atenção que você pode fazer. Você faz assim, ó, bate palmas e as luzes acendem, ou você bate mais palmas ainda, ó. Aí a televisão liga, ou seja, coisa bem legal. Por que se percebe? Porque eu tenho um sensor de ruído que funciona como se fosse os ouvidos do robô. Ele vai receber a informação ou fazer uma leitura do som e aí ele vai poder fazer a ação. Eu tenho esse outro sensor, que ele é um sensor de gás, aquele que está no shopping, por exemplo. Sabe quando você está assistindo o filme, antes do filme tem aquela parte dizendo assim, não acenda nada que provoque fumaça? Pois é, porque se a fumaça subir, lá em cima tem um sensor. E se ele identificar alguma fumaça, algum gás, ele vai ligar um extintor de incêndio. Aí vai cair água para tudo que é lado, galerinha. Assim como eu tenho aqui o sensor de umidade solo. Esse sensor ó, são duas garrinhas, deixa eu colocar para cá, ó. São duas garrinhas que eles entram no solo e eles vão perceber se aquela areia está úmida ou seca, como se fosse as mãos. Você consegue tocar numa superfície com os olhos fechados, mas sabendo através do tato, da mão, da pele, se algo está seco ou algo está úmido. Assim como eu tenho um sensor de pH, sensor de acidez. Eu mergulho essa espécie de canetinha numa solução, no líquido, aí eu vou poder saber se está mais ácido ou não. Entendido, galerinha? Então, olha só. Presta atenção. Vamos imaginar esse exemplo. Vem aqui contigo. Ó. O que vocês estão observando aí? Olha só. Onde é que eu encontro esse sistema? No shopping. Olha, eu tenho certeza que vocês lembraram do shopping. Mas olha o que acontece, galerinha. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema que ele vai controlar a passagem do carro. Por exemplo, ó, nesse exato momento, esse sensor funciona como se fosse os olhos. Ó. Ele tá tentando perceber o que está na frente dele. Ó. Só que o que acontece? Nesse exato momento, o carro não está na frente. Então, o sensor manda informação para o cérebro, que aqui atrás está o Arduino, e o Arduino vai tentar interpretar. Opa, não tem nenhum carro. Se não tem nenhum carro, eu vou ter que mandar uma resposta para esse motorzinho aqui. Eu vou dizer, fecha a porta, já que não passa carro. Mas imagina quando passa um carro neste exato momento. Quando passa o carro, ó, o sensor ele detectou que tem um carro na frente dele. Agora, essa informação entrou na placa de controle Arduino e aí ele vai tentar interpretar. Opa, agora tem um carro na frente. Se tem um carro na frente, eu preciso abrir o motor, eu preciso abrir o acesso. Aí ele manda uma resposta para o motor e o motor, ó, ele abre. Percebeu qual é o caminho da informação? Sempre, galerinha, é do mesmo jeito. Ó. A informação entra no sensor, o sensor manda para o Arduino e o Arduino ele dá uma resposta. Entendido, galerinha? Então, olha só. Na aula de hoje, nós estamos aprendendo justamente a função dos sensores e como eles funcionam. Só que eu vou começar a mostrar para vocês algumas aplicações. Na próxima aula, eu vou aprofundar elas. Então, olha só. Quais são os principais sensores que nós vamos trabalhar? Eu tenho certeza que você pensou isso. Nós vamos trabalhar com um sensor chamado LDR. Um sensor chamado LDR. LDR é uma sigla. L é uma coisa, D é outra e R é outra. O que isso quer dizer? Do inglês, L significa light, do D significa dependent, e do R vem resistor. Ou seja, traduzindo, resistor dependente de luz. Então, galerinha, para a gente não se aprofundar, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte.
O sensor LDR, ele parece justamente um LED, mas não é um LED porque ele não emite luz. Pelo contrário, ele recebe luz. Então, presta atenção como é que ele funciona. Ó. Imagine bem aqui o LDR. Olha aqui o nosso LDR, ó. E ele tem uma luz em cima. Olha o nome dele, resistor dependente de luz. Na hora que ele tem luz, o que acontece? Observe que essa linha vermelha é energia, ó. A energia, ó. A energia está passando. Na hora que ela entra subindo por uma perninha, o que está acontecendo, galerinha? Ó? Ó, presta atenção. Quando a luz está em cima do LDR, o que aconteceu com a energia? A energia veio aqui, ó, subiu, passou para o outro lado e continuou. Mas se liga no que vai acontecer aqui, ó. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho a luz em cima do LDR, mas quando eu tiro a luz, olha o que vai acontecer, galerinha. Ó, quando eu tiro a luz, olha que energia, ó. Ela vai tentar passar, mas não vai conseguir. Não vai tentar, mas não vai conseguir por quê? Porque faltou a luz em cima. É como se a luz dissesse assim: passa energia. Não passa energia. Passa energia, não passa. Então, nós vamos ficar por aqui, porque na próxima aula nós vamos mostrar um projeto que a gente utiliza esse sensor. Mas só para dar uma dica, eu vou pedir para que vocês possam justamente pensar no LDR como uma placa solar. E eu quero que você me pesquise. Papai, mamãe, você que está do lado aí, eu quero que você ajude o seu filho, ajude o nosso aluno ou aluna para tentar pesquisar qualquer coisa. O que é uma placa solar? Porque o LDR não é, mas é muito parecido. E aí, quando o tio começar a próxima aula, eu vou mostrar como o LDR funciona. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa aula? Pessoal, eu estou aqui com a vontade muito grande de poder estar aí com vocês. Então, vamos ter fé que logo, logo nós vamos voltar a ter nossas aulas presenciais. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!